o programa Bússola Espírita está começando. E a nossa convidada especial está aqui pertinho, nos Estados Unidos, em Nova York. Tudo bem, Jussara? Seja bem-vindo. Jussara Korngold. Isso, Jussara? Exatamente. Tudo bem, Marcelo? Olá para todos vocês que estão acompanhando o Bússola Espírita hoje. É uma alegria poder estar aqui junto com todos. A Jussara é presidente do Conselho Espírita Internacional e também presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos. E ela ainda é fundadora e presidente do Grupo Espírita de Nova York. É palestrante, é escritora e ainda é tradutora espírita. E tem mais, gente. A Jussara também atua na área assistencial em favor da infância desfavorecida no Brasil, tendo o cargo de diretora executiva da Associação Saúde Criança Nova York Brasil. Tem mais ainda. Jussara é também líder do projeto do grupo Mulheres do Brasil em Nova York na área da saúde. Jussara, sobra algum tempinho? Não muito, viu, Marcelo? Na verdade, a gente sempre dá um jeitinho de fazer sobrar um pouco, mas realmente são muitas as atividades, né? Tudo bem, tudo bom, então a gente fica feliz de poder estar atuando em todas essas frentes, né? E a nossa proposta aqui no portal Bússola Espírita é exatamente levar exemplos de pessoas que estão batalhando pela divulgação, pelo trabalho assistencial da doutrina espírita. Mas vamos começar pela atualidade. Depois a gente vai vendo também o seu encontro com o Espiritismo, Brasil, Estados Unidos. Mas a atualidade, pandemia. Como para você modificou o atendimento e os trabalhos e a causa espírita agora com a pandemia? Então, Marcelo, aqui, né, nos Estados Unidos, como em muitas partes do mundo, como vocês estão fazendo no Brasil, nós estamos muito atentos à questão de seguir realmente as recomendações da ciência, né? Aqui nós temos um órgão, né, o nosso Ministério da Saúde aqui também, que traz essas recomendações. Então, desde o princípio, para essa atuação na frente espírita, nós resolvemos seguir, né, inclusive indicações que o próprio Kardec já colocava quando teve a pandemia da cólera na época dele, né, que tem lá na Revista Espírita. Então, a maioria dos centros realmente resolveram seguir isso, né? Nós paramos a nossa atividade pública, porque, além de tudo, né, é uma responsabilidade muito grande para nós que somos espíritas, na representatividade do espiritismo, né? Então, não é simplesmente, nós não podemos pensar simplesmente na nossa casa espírita, de é uma casa pequena ali, ninguém está vendo, mas se acontece alguma coisa, chama atenção e pode denegrir o nome do espiritismo. E principalmente aqui nos Estados Unidos, em outros países que ainda é tão pouco conhecido, né? Tão pouco compreendido o que seria o espiritismo. Nós estamos num começo, realmente, num projeto de desbravar tudo isso, né? Então, nós realmente tomamos muito esse cuidado para não ser, assim, classificados como uma seita, como um culto, como algo que tem tal radicalismo que nem segue a ciência. Então, nós fizemos aí o que todos têm feito, né? Seguimos logo, de uma maneira geral, como eu disse, para as reuniões virtuais, e que tem sido, assim, tem alargado os horizontes, né? Tem nos dado possibilidades incríveis, né? Dessa vez a gente pode dizer, né? Foi fechada uma porta, mas foram abertas muitas janelas, né? Porque hoje nós estamos aqui nessas janelinhas do mundo, né? E nos comunicando um com os outros, né? Você tem realmente, você abriu várias janelas virtuais, né, nesse espaço, nesse mundo virtual, e você é uma das muitas palestrantes e autoridades do movimento espírita que estão várias palestras e depoimentos por semana, né, Sara?
A gente vai atendendo realmente as necessidades. Eu também tenho, como eu tenho facilidade de alguns idiomas, né, falo alguns outros idiomas, então também posso atender a demandas de outros países, né? Então a gente tem estado realmente bastante ocupado, né? Mas como eu falei no começo, né? Tudo trabalho do bem tem que ir com boa vontade e agradecendo a oportunidade, né? Nos Estados Unidos, quais são os outros países que você agora está fazendo virtualmente palestras, mas que também certamente tem contato? E diante do conhecimento que você tem do Espiritismo aqui no Brasil, né? E Espiritismo no Brasil e nesses outros países, qual a diferença que você falou agora de conhecimento das pessoas e como elas encaram o que é a doutrina dos espíritos? Então, né, Marcelo, como você falou aí no começo, né, hoje eu estou à frente desse órgão que é conhecido como Conselho Espírita Internacional, que é composto, né, pelas várias federativas espíritas mundiais, né? Então, as federativas nacionais. Então, a Federação Espírita Brasileira é parte do Conselho Espírita Internacional, a Federação Espírita dos Estados Unidos, da Espanha, do Chile, do Canadá, da França. Então, são esse aglomerado que forma o Conselho Espírita Internacional. E nós temos assim algumas peculiaridades, né, obviamente de acordo com o país, né, onde há essa atuação. Obviamente nos países de língua portuguesa e língua espanhol também, no espanhol, as características não diferem muito, o espiritismo já está mais consolidado, apesar de que nos países de língua hispânica sempre teve uma predominância muito grande, como tem no Brasil também, ao catolicismo, né? Mas já se tem um conhecimento mais amplo a respeito do espiritismo. Quando nós saímos, né, de Portugal, Espanha, dos países da América Latina, né, incluindo então o Brasil, aí é que já fica um pouco mais difícil todo esse trabalho, né, todo esse entendimento do que é o espiritismo, inclusive na própria França, né, porque que foi muito prejudicada na difusão do espiritismo por causa especialmente das duas grandes guerras mundiais, né? Toda a Europa sofreu muito e todo um trabalho de avanço que, obviamente, nós sabemos, né? Partiu da França, né? Toda a codificação, o desenvolvimento que aconteceu no fim com 3 guerras que ocorreram no território francês. Tudo prejudicou muito, né? Já começou no ano seguinte da morte de Kardec, que foi a guerra de 1870, que foi bastante desastrosa para a França também, a guerra com a Prússia, depois a de 1914, né? E a Segunda Guerra Mundial também. Então, hoje existe todo um trabalho, né, que na sua maioria ainda é feito por brasileiros, né? Não em todos os países, mas na sua maioria, e seguimos assim, né? Enfrentando esses desafios, né? E muitos desafios, né? Mas é interessante porque dá para esclarecer para as pessoas, que a grande maioria de nós sabe, mas que o Espiritismo nasceu na França, né? Com a pesquisa científica de Kardec. E a França hoje tem poucos centros espíritas? Ou poucas pessoas atuando? Pois Marcelo, na verdade, como eu estou aqui nos Estados Unidos, eu puxo a brasa para minha sardinha, né? Então eu sempre vou falar, vamos lembrar das irmãs Fox, né? Exatamente, foi antes. Isso. E aí eu acho que quando eu penso nisso, né, em toda essa raiz de desenvolvimento, crescimento que juntou
3 países, né, de muita importância, principalmente nessas questões da própria divulgação espírita, né, que é, né, ter tido um berço, vamos dizer assim, dentro dos fenômenos do chamar atenção aqui nos Estados Unidos, né, para ser realmente estruturado, né, trabalhado, pesquisado, codificado e renomeado, né, porque nós estávamos aqui falando de espiritualismo, e aí Kardec vem e dá esse viés, né, do espiritismo, e depois com essas questões todas de guerra e etc., todo o trabalho, né, do replantar a árvore do evangelho em solo brasileiro, e que a gente vê muito, né, inclusive no próprio Emmanuel, né, falando desenvolvendo no A Caminho da Luz, né, as Américas, que estão realmente destinados todo esse trabalho, né, do desenvolvimento, tanto no que seriam as 2 asas da evolução. Na França, hoje, nós ainda temos um movimento que está num processo de recuperação. Temos a União Espírita Francesa e Francofônica, que inclusive também é uma das federações nacionais que fazem parte do Conselho Espírita Internacional, né? E alguns centros, né? Nada dá para comparar como o Brasil, inclusive até pelo próprio tamanho do território, né? Principalmente quando a gente fala do continente europeu, né? Eu não tenho os números exatos para poder dizer, mas seria menos do que 50 centros de total, né? Mas é um movimento, né, Marcelo, só para completar isso aqui, sim, que seria um daqueles países que eu te falei, aonde você tem bastante à frente desse movimento espírita os próprios franceses. Sem dúvida alguma, com a participação de brasileiros também. Tem muitos portugueses, que o português, muitos emigram para a França também, mas é um movimento que você também vê uma presença forte do próprio francês, né? Então, do próprio território que eles estão, e isso eu já acho extraordinário, né? Isso é diferente nos Estados Unidos atualmente? É diferente, sim. Você veja, já começa até pela questão da própria presidência das federações. Na França, né, o presidente da União Espírita Francesa e Francofônica é um francês. Aqui nos Estados Unidos é a Jussara, né? Então, não podia ter um nome mais brasileiro do que a Jussara, né? E indígena, né? Então, aqui nós, obviamente, estamos com um movimento crescente no idioma, porque isso é uma das grandes missões que nós temos na Federação Espírita dos Estados Unidos, é trazer realmente o espiritismo para o americano, para o estrangeiro, para o solo dos Estados Unidos, né? Sem, obviamente, deixar de atender os inúmeros imigrantes brasileiros que nós temos aqui, né? E hispânicos também, né? Certo. Você é uma das pioneiras do espiritismo em Nova York, nos Estados Unidos. Há quanto tempo você chegou nos Estados Unidos e como foi o seu reencontro com o espiritismo nos Estados Unidos? Depois a gente vai fazer e volta um pouquinho para a Jussara no Brasil. Pode ser? Tá bom. Então, eu saí do Brasil em 93, então isso fazem 28 anos. E primeiro eu fui para a Inglaterra, fiquei lá quase 3 anos, né? Meu marido foi transferido no trabalho para trabalhar em Londres, e nós nos mudamos. Como eu sou espírita desde criança, logo fui procurar um centro espírita em Londres, que felizmente havia, fundado por uma inglesa, e comecei imediatamente a trabalhar, agregar lá, né, os esforços para todo esse trabalho, que foi um período extremamente importante para tudo que vinha depois, né? Porque essa inglesa, apesar de ter vivido muitos anos no Brasil, Janet Duncan, e ter inclusive começado o movimento na Inglaterra,
por causa de uma conversa que teve com Chico Xavier. Ela tinha muito forte, né, obviamente também pelo fato de ser inglesa, que quando a gente está no país, a gente tem que divulgar o espiritismo no idioma do país. Então, eu fiquei aquele tempo todo lá com essa, vamos dizer assim, lavagem cerebral positiva, né, de que tem que trabalhar no idioma do país. Quando há 25 anos meu marido foi transferido aqui para os Estados Unidos e mudamos aqui para os Estados Unidos, os centros que a gente encontrava eram todos em português. Então, eu tive já esse choque, né? Quer dizer, primeiro eu tive o choque de sair do Brasil e ter que começar a fazer espiritismo em inglês, né? Quer dizer, foi todo um reaprendizado, né, da doutrina espírita. Tudo que eu sabia antes, agora eu tinha que aprender em inglês, né? Então, e aí vim aqui para os Estados Unidos, e aí a gente tinha todo um trabalho em português, né? Existiam, assim, pouca coisa, né? Poucos centros que oferecia assim uma reunião uma vez por semana, que eu até brinco que eu falo que era para inglês ver, sabe? Como a gente fala isso, para pelo menos não parecer que a gente não fazia nada. E aí até eu, num desses centros que eu participava, logo sabendo que eu tinha essa possibilidade, meu marido, nos colocaram para dirigir um desses grupinhos de estudos, né, como eu te falei, que às vezes aparecia um americano, 2, né, enfim, e depois chegou realmente passou uns aninhos que a gente estava aqui, e até com os próprios americanos que frequentavam esses nossos estudos, eles falaram, mas a gente quer aprender mais, né, e só isso não está sendo suficiente. E aí que a gente saiu para abrir um centro mesmo, que até onde nós conhecemos pela história, é o primeiro que foi aberto com o objetivo de ter as funções regulares de um centro espírita 100% em inglês, né, registrado e aberto ao público, porque haviam centros que foram abertos assim na década de 80, mas que eram feitos nas residências particulares, que não eram registrados, ou como nós falamos, que tinha uma reunião uma vez por mês, e então dessa forma nós fomos então realmente um dos pioneiros nesse sentido de centro 100% em inglês, registrado, aberto ao público e com todas as atividades que a gente encontra num centro espírita. Em Nova York, Jussara? Em Nova York, aqui em Manhattan mesmo, né, que é bem no centrinho da cidade, e começamos o nosso trabalho, agora nós completamos 20 anos em abril, e a nossa reunião mediúnica, né, que foi muito interessante, nós começamos na noite anterior do ataque às Torres Gêmeas. Olha a coincidência. Então, e as comunicações mediúnicas também em inglês? Tudo em inglês. Tudo em inglês. Aí era até gozado, porque às vezes tinha gente que falava, eu não sei se vou conseguir ter comunicação em inglês, porque meu inglês não é tão bom assim, mas aí chegar na hora saía tudo direitinho, todas as comunicações, todo esse trabalho mediúnico, inclusive em inglês também. E como vocês estão continuar esse trabalho na questão de ter livros em inglês também, as próprias obras básicas da doutrina espírita? Isso foi realmente um grande desafio, tá, Marcelo? Que não foi diferente para o Brasil, não, tá? O Brasil, primeiro nós temos que lembrar, né, que nos primeiros 15 anos de espiritismo no Brasil era praticado no idioma francês. E praticamente não tinha livros, né? Os livros mesmo começaram a surgir depois com Chico Xavier. Então, se você pensar que, né, no Brasil começou um maior desenvolvimento em 1880, alguma coisa assim, e você pensar até Chico Xavier, 1934, né, que foi o primeiro, se eu não me engano, o Parnaso da Além Túmulo, nós estamos falando aí de 50 anos depois, né?
Sim. Que o Brasil começou a ter livros, né? Tinha uma coisinha aqui, uma coisa lá. Quer dizer, aí, obviamente, no final, ainda no século XIX, né, ainda já tinha umas traduções aí de vocês, tinham de Kardec, né, mas era só, né, não tinha isso, né, era mais, o centro espírita vivia mais na questão do mediunismo ainda do que de estudo, né, isso só aconteceu mesmo em larga escala depois. E aqui nos Estados Unidos, então, nós estamos tendo uma história similar, né? Porque quando nós começamos já na Inglaterra, não tinha livro, né? Nós tínhamos, na realidade, nós tínhamos disponíveis ao público, vou falar principalmente aqui de quando, daqui dos Estados Unidos, mas que é a mesma realidade de Londres, na época que eu estava, nós tínhamos 5 livros, que eram os 3 primeiros da codificação, 2 deles com traduções antigas, né? Então o vocabulário, a tradução, a grafia era até um pouco estranha, difícil, mas tínhamos o Evangelho, que foi traduzido por Janet Duncan, esse era já então da atualidade, muito bom, muito bem traduzido. E tínhamos um livro que era uma versão abreviada do Nosso Lar, né? E o livro, o Agenda Cristã. Era só o que a gente tinha. E mesmo assim não era nem dizer que você achava aí para comprar, não, né? Então, os outros 2 livros que acabamos fazendo a tradução e publicando, O Céu e o Inferno e a Gênesis, eles foram traduzidos, publicados no final de 2003, disponível ao público só em 2004. Então, nós estamos falando aí de 17 anos que a gente tem a codificação espírita em inglês disponível para o público, né? Porque tinha umas antigas, mas dessas que era do século XIX, que você não encontrava também, entendeu? Então foi um trabalho árduo. Hoje nós já temos mais de 170 bons títulos traduzidos, né, nesses 17 anos, que é um feito também que a gente acha extraordinário, com a colaboração de muitas pessoas, de editoras, de trabalhadores valorosos dedicados para que a gente pudesse chegar nisso. E você é uma das tradutoras também, né, de alguns livros. Eu já trabalhei na tradução, ou fiz a tradução diretamente, ou fiz o projeto e a revisão, a publicação toda de mais de 60 livros. Mais de 60 livros. E nesse período agora, de 2000 e início dos anos 2000 para cá, nesses 17 anos, nesses 20 anos do Centro Espírita que vocês fundaram, o primeiro em língua inglesa nos Estados Unidos. Exatamente, né? Depois da virada do milênio. Praticamente foi quando tudo liberou, né? E a Jussara, o encontro da Jussara aqui no Brasil com o Espiritismo? Olha, eu sou meio diferente, sabe? Porque já desde bem pequena, né, que eu sempre tive uma veia religiosa muito grande, né? Desde os 6 anos de idade que eu me lembro, porque foi quando eu comecei a frequentar a escola de evangelização para poder fazer a primeira comunhão, que eu já tinha questionamentos, porque eu lembro de eu fazendo isso, lembro de estudava em colégio de freira, dava um pouco de trabalho para as freiras, né? Mas, no fim, como eu sempre era muito piedosa, estava lá sempre na missa, aquela coisa toda, e aprendia muito fácil todas as rezas,
aquilo passava. E quando eu estava com 10 para 11 anos, foi que a minha mãe me levou, foi para o Centro Espírita e me levou junto. E aí eu adorei, né, Marcelo? Cheguei lá, me senti em casa, né? E até hoje, né, apesar de muito jovem, eu me lembro da palestra que eu assisti, né? Que o palestrante estava falando, né, se alguém te bater numa face, oferece a outra, que era uma das coisas que já me intrigava, né, naquilo que eu estudava lá no Colégio de Freiras. E aí eu fiquei maravilhada e nunca mais saí do espiritismo. Tinha, assim, também alguns fenômenos que eu experimentava, assim, jovem, né, muito pequena também, mas nada que nunca foi, assim, muito intuitiva, né, sempre eu falava, vai acontecer isso, o negócio virava e acontecia, fulano vai telefonar, e o telefone tocava, mas para mim era muito, eu não conseguia entender como as outras pessoas não tinham isso, né? Para mim aquilo era comum. Se você falasse, mas como é que você faz isso? Eu perguntava para você, como é que você não faz? Porque eu nunca tive uma experiência assim nessa fase que fosse alguma coisa que fosse traumática, né, de um espírito horroroso aparecer na minha frente, alguma coisa assim, né? Mas então, quer dizer, no meu caso, eu fui uma dessas que foi por amor mesmo, né? O sofrimento da mãe, mas eu fui por amor, né? E cheguei, gostei, fiquei, pedia para minha mãe me levar e sempre estava junta, e graças a Deus continua aqui até hoje, né? Maravilha. E qual é o estado que você estava quando menina? Em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Aí de São Paulo, você depois de casada, que então foi para a Europa. Exato. Como nada é por acaso, né? Então já acredito que estava traçada essa programação, né? Não é por acaso que você hoje está aí à frente da Federação Espírita dos Estados Unidos, levando em língua inglesa as obras de Kardec, né? Do Espiritismo. Pois é, mas tem uns caminhos que são interessantes, né, Marcelo? Conta para nós, então. Porque assim, né? A minha paixão de idioma sempre foi o francês. Tanto é que eu falava francês, lia em francês, sem nunca ter ido para a escola, né? E desde os 7, 8 anos de idade, que eu lia lá a gibi, né, em francês. Gostava lá da história do Asterix, eu pedia para minha mãe comprar, eu lia, né, lá dos druidas, dos gauleses, eu estava em casa, né? E o inglês eu não tinha, assim. A única aula que eu cabulei na vida, que eu voltei na vida, foi de inglês, sabe? Não era bem o que eu gostava. Inglaterra não tinha atração nenhuma, Estados Unidos também não exatamente. Vai entender, né? Mas depois, quando eu estava já para me formar na faculdade, formando, eu consegui eu me formei na área de economia, né? Um emprego fabuloso que oferecia um mestrado, né? Então eu tinha que praticamente ficar um ano na sala de aula desse mestrado e que era totalmente em inglês. Eu tive que penar, né? Porque eu tinha que aprender as coisas e tinha que pegar o inglês também, né? Então foi assim uma imersão de praticamente 2 anos, e depois todas as minhas atividades nesse banco, que no fim era o Chase, né, Morgan, que hoje é o Morgan, né? E aí eu tive que aprender na marra, né? Aprendi na marra o inglês, né? E todo mundo falava, nossa, mas esse emprego que você tem é maravilhoso, porque além de eu não ter, nos primeiros anos, nem que trabalhar, eu só ficava lá estudando e ainda ganhando bem.
E aí o pessoal falava, mas como é que você conseguiu esse emprego, né? Ixi, tinha as cogitações, assim, eu falei, eu sei lá, né? Eu fui lá, fiz um monte de entrevista, consegui, né? Aí agora, né, quando você olha para trás, eu entendo que eu só consegui esse empregão, né? Essa possibilidade, porque ele deve ter falado a gente, ela tem um compromisso, a gente tem que dar um jeito dela esquecer um pouco esse tal do francês e ir lá para o inglês, né? E aí foi então desse jeito, dessas vias, né, indiretas, Sim, sim. que eu fui obrigada, né, aí, né, como exigia muito, eu fui para a cultura inglesa, aí me formei na cultura inglesa, me formei nos outros cursos aí, porque eu tinha que ter o inglês afiado, né, para o meu trabalho. E depois de um tempo, eu até, antes um pouco do meu marido ser convidado para mudar para Londres, eu perdi o emprego. E que foi uma coisa excelente, porque senão talvez a gente não tivesse ido para Londres. Porque eu tinha um emprego excelente, que eu ganhava, a gente ganhava a mesma coisa, compunha, né, a nossa renda doméstica, né? Não dava simplesmente para eu largar tudo, minha profissão, meu emprego, 50% da renda doméstica, e esquecer tudo e mudar para a Inglaterra, né? Só que aí, quando aconteceu, eu estava desempregada. Então vocês foram do Brasil para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos para a Inglaterra? Do Brasil para a Inglaterra. Ah, E tá. da Inglaterra para os Estados Unidos, né? Ah, sim. Antes você falou do Centro Espírita. Como é que é o nome desse primeiro Centro Espírita que vocês fundaram em língua inglesa? Ele chama Grupo Espírita de Nova York, Spiritist Group of New York. Certo. E aí também o Conselho Espírita Internacional e a Federação Espírita dos Estados Unidos, duas entidades que você preside atualmente. Você pode nos falar um pouquinho, né, a nível dos próprios Estados Unidos e mundial também, da importância e atribuições desse conselho e dessa federação. Tá. Então, a Federação Espírita dos Estados Unidos, o ano que vem ela está completando 25 anos, né? Então você vê, tudo ainda é um trabalho muito recente, apesar de que o espiritismo aqui espiritismo mesmo aqui nos Estados Unidos, a gente já tem a coisa de 100 anos, né, que a gente tem registros de centros espíritas hispânicos, basicamente, que foram os que começaram com trabalhar o espiritismo aqui, né, mas um trabalho mais organizado, onde realmente tem um desenvolvimento maior, uma projeção maior, assumir um outro patamar de comprometimento, de seriedade, ocorreu mesmo quando, por volta, né, de todo o planejamento da Federação Espírita dos Estados Unidos, que, como eu te disse, o ano que vem está fazendo 25 anos, então vamos dizer que mais ou menos entre o planejamento e ser montada já seriam agora 25 anos, né? E foi espantoso, né? Hoje os Estados Unidos é o quarto país do mundo em centros espíritas, no trabalho. A gente tem em torno de 100 casas espíritas, né? O que é extraordinário, considerando esse pouco tempo, considerando, né, todos os desafios que nós falamos, da questão de nem ter livro, né? Livro nós temos há 17 anos que começou esse movimento todo dos livros, e um trabalho bem consolidado, e como nós falamos, a nossa preocupação maior, eu particularmente já estou na federação, em diversos casos, com cargos, comecei primeiro no Conselho Fiscal, depois entrei na diretoria, depois fiquei como vice-presidente, aí agora há 6 anos que eu sou a presidente, e até agora na próxima eleição eu vou
passar a ser vice-presidente, porque o nosso estatuto não permite que você seja presidente por mais de 6 anos seguidos, né? Então, a nossa atual presidente vai passar a ser a presidente e eu vou passar a ser a vice ainda este ano. Mas nesse papel também entre vice-presidência, já estou também há 12 anos, né, mais nessa ocupação, e o trabalho da federação tem sido realmente poder fazer um trabalho de base, né? Porque aqui nós temos que fazer o trabalho de base, né? No auxílio à abertura dos centros, aos materiais que podem ser utilizados, né? No idioma, então porque não é só traduzir livro, né? Material para os estudos, né, como um ESG, esses materiais que nós temos que fazer. Algumas coisas do Brasil, obviamente, nós podemos utilizar, outras coisas não necessariamente por causa das realidades sociais que são diferentes, né, tem que ser adaptada, e então fazendo muito esse trabalho de base para deixar uma federação consolidada, um movimento consolidado, os livros, como nós falamos, que são traduzidos, né, que são os livros importantes, né, dentro das nossas possibilidades de fazer da doutrina espírita, né, principalmente a obra de Kardec, a obra dos clássicos, né, Leon Denis, Delane também. Enfim, então esse é o trabalho da Federação Espírita dos Estados Unidos. Há 15 anos a gente realiza um congresso que nós chamamos de simpósio, né, que é feito 100% no idioma inglês, né, e temos visto, assim, o avanço acontecer, né, dentro da velocidade possível. O Conselho Espírita Internacional, ele foi fundado, o ano que vem está celebrando 30 anos, ou seja, nesse ano também seriam 30 anos que já estava sendo trabalhado, estudado, elaborado, para que oficialmente fosse marcado no ano que vem a formação, que ocorreu justamente com o encontro de vários países, até no caso dos Estados Unidos. Na época eram 9 países que acharam importante ter uma federação internacional, né? A Federação das Federações, conforme a própria Federação Brasileira que vocês têm aí com o Conselho Federativo Nacional, né, que reúne todas as federativas estaduais, enfim. Então seria uma ideia assim, mas a nível internacional. E, obviamente, uma das pessoas que esteve à frente foi o grande pessoa que desenvolveu e trabalhou e consolidou todo este, né, Conselho Espírita Internacional, é Nestor Mazotti, né, que foi presidente da FEB. O primeiro secretário-geral foi Rafael Molina, da Espanha, e depois é que foi Nestor Mazotti. Mas ficou muitos anos nesse trabalho de consolidação e de trazer, quer dizer, começou com essas 9 entidades, hoje nós somos 22 entidades, apesar de existir espiritismo em mais países, mas na maioria deles, eles não têm ainda uma federação formada, né, uma federação nacional. Então, a gente normalmente tem como membro as federativas nacionais, né? Por isso que ainda não temos mais países. Como você falou antes, mais ou menos já 100 casas espíritas nos Estados Unidos. E dessas 100 casas, a maioria, ou algumas, ou todas, em língua inglesa, ou só a primeira que você também foi uma das fundadoras?
Não, na verdade, nós temos dentro dessas casas, né, nós temos, assim, uma variedade, inclusive nem todas são membros da Federação Espírita, né, da membros mesmo, nós temos umas 55, porque nós temos as outras que são, ou algumas que não têm interesse, ou algumas que a gente ainda quer ver como é que vai estar o trabalho, ou outras que são, que apesar de se chamarem, né, de entidades espíritas, mas que não estão legalmente registradas, então aí elas não podem fazer parte, né? Então nós temos uma variedade nessas outras 40 e pouco, uma variedade de situações, né, de por que elas não estariam ainda afiliadas, né? Desculpa, eu esqueci agora a pergunta. Você falou? É isso que você está contando, exatamente, dessas Tá. 100 casas, todas eram de língua inglesa? Não, do inglês, da língua inglesa, é. Não. São poucas ainda, bem poucas, que trabalham como nós, exclusivamente no inglês. Né? O que nós temos já, e aí o que fez a diferença, tanto na formação do nosso centro espírita, quanto todo esse trabalho que nós nos envolvemos para trazer os livros, os materiais em inglês, foi que agora as casas espíritas que não trabalham exclusivamente no inglês, elas trabalham e oferecem estudos, oferecem atividades do centro espírita na língua inglesa, mas também na língua portuguesa, algumas até em 3 idiomas, porque em termos de espiritismo, os Estados Unidos é trilíngue, né? Porque, como eu te disse, quem começou a praticar espiritismo aqui nos Estados Unidos foram os hispânicos. E tiveram, assim, vamos dizer, essa colocação, né, pelo menos por 50 anos, né? Foi o dominante aqui nos Estados Unidos. Foi mais na década de 80, meados de 80, que os brasileiros começaram a chegar. E aí os hispânicos já estavam começando a entrar na segunda, terceira geração, criados aqui nos Estados Unidos, que aí também já tinham um pouco mais de resistência de ficar seguindo, né, ou alguma coisa que não era já, né, que é uma língua que você fala em casa, mas que em todo o resto você não fala, né? Então teve toda essa mudança também, e que é o que vai ocorrer também com o próprio português, né? Que hoje continua também, né, vamos dizer assim, dominando o cenário nos Estados Unidos, mas que, como eu digo, né, se a gente estiver fazendo o trabalho certinho, daqui uns 20 anos vai chegar também esse período dos 50 aí que nós falamos, um pouquinho mais, né, e que nós vamos ver cada vez mais a presença de americanos e essa mudança, né, 20, 30 anos, esperamos, né. Sim, então o público, até na casa que você trabalha, que fundou, é mais o público brasileiro, tanto público assistente como os próprios trabalhadores e médios, ou também já tem brasileiros e também pessoas norte-americanas? No nosso, né, Marcelo, porque a gente teve essa característica, né, de realmente começar e focar no inglês, nós temos, assim, uma metade, tá? A gente tem, então, os trabalhadores, frequentadores, uma metade brasileira e uma metade que eu chamo até de estrangeira. Por quê? Porque aqui em Nova York, né, até como alguns estados do Brasil, a gente atrai essa cidade atrai muitas nacionalidades. Então, é uma colcha de retalho. Então, a gente tem russo, búlgaro, argentino,
porto-riquenho, que é americano, mas que também tem uma base hispânica. A gente tem várias nacionalidades, né, que chegaram, colombianos, mas que tem mais conforto, né, no idioma inglês do que o próprio, eventualmente, espanhol da terra deles ou outros, né? Então, eu diria que a gente tem, no caso do nosso centro espírita, a gente tem uma metade, o que é extraordinário, né? Sim. Há tão pouco tempo, né? E nos outros centros, a maioria, realmente, a predominância ainda é de brasileiro. Mas é que eu te falei, né, Marcelo, nós estamos fazendo a base, né? Sim. Então, no momento, quem pode fazer essa base com um pouco mais de conhecimento, com essa dedicação, porque às vezes fala sério, né? A gente aqui, às vezes o pessoal fala, mas vocês são meio doidos, né? Então, ainda acaba sendo brasileiro, né? Mas isso tudo, como eu te disse, a gente espera que mude, né? Certo. Não, com certeza já está mudando. Vocês fazem parte de toda essa programação de base, como você falou, e de mudança, né? E é claro, a gente sabe que isso é aos poucos e no decorrer, na verdade, dos séculos, né? Vamos olhando para trás para a gente ver. Mas os projetos, alguns que você pode... Por exemplo, o Grupo Mulheres do Brasil em Nova York, que você é líder. Uhum. Então, o Grupo Mulheres do Brasil, ele foi fundado aí, né, pela Luísa Trajano, né? E hoje tem uma rede de mais de 200 mil mulheres no mundo, está presente em 22 países, e nós temos no momento 3 líderes que abriram, vamos dizer, esse trabalho aqui, que é um trabalho para poder auxiliar ao imigrante brasileiro. Né, porque nós temos muitas dificuldades, né, o imigrante brasileiro apresenta, então, para dar um apoio à comunidade brasileira. Então, nós trabalhamos muito juntos com o próprio consulado brasileiro, então, fazendo várias ações, inclusive no campo de tentar trabalhar mudanças nas políticas públicas que podem ajudar os brasileiros aqui. E aí esse trabalho ele é dividido em comitês, e cada comitê tem uma pessoa que é líder, e eu fiquei com o comitê de saúde, né? Porque como ele abrange vários aspectos, né, da saúde mental, da saúde física, até um pouco dá para entrar numa veiazinha, apesar de que não é esse, obviamente, o objetivo, né, da ONG, até num campo meio espiritual. Então, eu sou a líder nessa área, e fazemos projetos, por exemplo, de prevenção de suicídio. Esse mês que estamos fazendo alguns projetos, né, de conscientização no campo da saúde mental. Vamos estar trabalhando muito as questões da acessibilidade, da inclusão. E eu estou com eles já já há 2 anos, né? 2 anos e pouquinho. Eles abriram aqui esse ano vai fazer 3 anos, ainda é recente. E com o Saúde Criança, né, no Brasil agora ele até precisa atualizar aí, porque ele mudou o nome, ele chama agora Instituto Dara, que é um trabalho também extraordinário, que é feito há mais de 30 anos, aí no Brasil todo, para ajudar crianças e famílias que vivem abaixo da linha da miséria, e também com apoio, que às vezes a gente sabe que o nosso governo não dá conta, né? E atuando nas 5 áreas distintas, mas ele no caso, ele chamava Saúde Criança, porque tudo começa a partir da criança, né? Daquele ciclo vicioso da criança que está doente, que é hospitalizada, e volta para casa e fica doente de novo e é hospitalizada, e fica naquele ciclo até morrer, porque falta, né, vive em casa de papelão, né, chão de barro,
sem alimentação, sem possibilidade de ter os remédios, nenhum recurso necessário. Então aí é que entra a gente, através dessa criança doente, a gente faz um trabalho para poder, um plano de ação familiar para tirar a família da miséria e levar para a pobreza. Então, com cursos profissionalizantes, ajudando toda nessa questão de melhoramento da vida das crianças e das famílias, né? E esse é um trabalho também que eu tenho muita paixão. E aqui nos Estados Unidos, o meu trabalho é mais administrativo, porque a maior parte dos recursos que são doados vem dos Estados Unidos. Porque eu não sei se você sabe, mas os Estados Unidos é responsável por 75% dos recursos que são doados para o mundo inteiro. Então, a gente pode dizer que, na realidade, o país mais caridoso do mundo é os Estados Unidos, né? E eu sei que as pessoas, às vezes, não têm essa impressão, eles falam... A gente não tem esse conhecimento nem essa impressão, né? Que, na verdade, assim, a gente confunde. Os Estados Unidos é um país muito consumista, porque é muito fácil. Aqui é fácil de consumir, é liquidação atrás de liquidação, preço cai, preço cai, preço cai. Mas ele é um país essencialmente muito religioso. Ele é consumista, mas não é materialista. Para você ter uma ideia, as crianças aqui, elas só podem ir se formar, né, antes de ir para a faculdade, se elas tiverem preenchido um X número de horas de trabalho caritativo, de trabalho de comunidade, né, de trabalho social. Então, isso começa desde que a criança vai para o primário, para você ter uma ideia. Então, isso está muito na mentalidade, né? Então, 75% dos recursos girados no mundo é os Estados Unidos que dá para o mundo inteiro, né? Então, aqui eu faço mais essa parte administrativa de ajudar para que esses recursos cheguem ao Brasil e à comunidade brasileira. Então, essas crianças e famílias possam ser ajudadas, né? Exemplo maravilhoso, né? Fora da caridade não há salvação. Só reforçando, você disse, o nome era Associação Saúde Criança, né? Esse trabalho. Agora você, então, reforçando, mudaram o nome, porque como, na verdade, agora o trabalho é tão maior do que só a saúde criança, né? Como eu te falei, é um trabalho de reestruturação da família toda. Continua começando pela criança doente. A criança vai ser hospitalizada. Nós temos os hospitais que a gente tem lá, normalmente federais, que têm um convênio, e aí é feita uma triagem, né, porque infelizmente a gente não consegue ajudar todo mundo, e quando aquela criança, a família é incluída no nosso programa, a gente faz todo esse trabalho porque tem criança que não tem documentação. Eu, quando fiquei sabendo, eu não tinha ideia. Quando eu comecei, eu estou com eles desde o ano 2000, vai fazer 21 anos. A gente ouvia falar aqui de gente que não tem documento aqui nos Estados Unidos, né? Que vieram, né, os imigrantes ilegais, mas no Brasil eu não tinha noção que um monte dessas crianças que nascem na miséria, elas não têm documentação. Nem sequer registros, né? Não tem registro. Então, quer dizer, até a própria ajuda do governo, né, elas não têm acesso, porque não tem o registro. E às vezes tem aquela coisa, falar, mas vai fazer o registro, mas fazer um registro não é fácil para alguém que vem dessa comunidade. Não sabem exatamente como fazer um registro, não tem dinheiro para pegar o ônibus, ou eu como hoje, ou eu pego um ônibus para ir lá fazer um registro. Então, a situação é tão grave, né, Marcela, é tão grave, eu acho que a gente desconhece tanto isso, né? E aí, então, quer dizer, hoje, como o trabalho é tão mais abrangente do que só
né, tem todo esse plano de ação familiar para dar cursos profissionalizantes, ajudar a situação da família, né? Então, foi feito todo um trabalho de renome, né, de renomear, e hoje a instituição chama Instituto DARA, D-A-R-A. E a gente está aqui no processo de também fazer toda essa mudança de nome aqui também nos Estados Unidos, né? Ótimo, excelente, né? E uma realidade que nós que estamos aqui no Brasil, está do nosso lado, e a gente também não tem essa consciência também. Vocês, todos os Estados Unidos, estão nos ajudando aqui. Esse projeto DARA já está em vários estados do Brasil, pode dizer? Ele até é franquia associada, ele está em vários estados do Brasil, até aqui o modelo, a metodologia do trabalho, né, que agora a gente não vai entrar em tudo isso, porque tem muitos detalhes, né, mas a metodologia que o Saúde Criança, o DARA, implementou, é uma metodologia extraordinária nesse sentido de realmente ajudar na reestruturação da família, e ganhou já vários prêmios mundiais, é uma entidade mundialmente reconhecida, ganha muitos prêmios aí no Brasil, inclusive pela transparência, pela honestidade e no trabalho, e inclusive aqui nos Estados Unidos, aqui em Baltimore, aqui no estado, né, de Maryland, eles estão implementando essa metodologia também em um dos hospitais. E então tem vários estados aí no Brasil, a metodologia virou política pública no estado de Minas Gerais. Realmente é um trabalho extraordinário. Tem muito brasileiro que fala: a gente não pode ter confiança nos trabalhos para ajudar, mas tem várias organizações no Brasil que fazem um trabalho extremamente de desprendimento, extraordinário e absolutamente transparentes, que na verdade a gente, que nem o pessoal fala, você vai pegar e botar o dinheiro no bolso. Não, olha, eu vou dizer para vocês, na maioria das vezes a gente tira o dinheiro do bolso para dar, e essa é uma instituição desse porte que tem sido durante... tá com 30 anos, como eu falei, durante os 21 anos que eu tenho sido testemunha de perto, é uma coisa fantástica, o Instituto DARA, que foi fundado por uma médica, né, que se chama a doutora Vera Cordeiro. Agradecendo a tua presença, nós aqui do Bússola Espírita, a caridade é a nossa notícia, e o exemplo de caridade, doação, todos esses anos, né, carregando, assim, entre aspas, as pedras para a divulgação do espiritismo nos Estados Unidos, no mundo, né, Jussara? E aí, as tuas considerações finais para o Bússola Espírita? Marcelo, é uma alegria sempre a gente poder ter essa oportunidade, né, de vir aqui dividir um pouquinho, né, com vocês, contar um pouco da nossa história. Eu sei que normalmente é interessante, eu pelo menos fico sempre muito curiosa, quero sempre conhecer mais como é que é todo esse movimento, especialmente fora do Brasil, entender, né, um pouquinho dessas raízes, do trabalho que está sendo realizado, e sempre lembrando, né, que na verdade nós estamos todos aqui pelo mesmo ideal. Então, apesar de que eu estou aqui nos Estados Unidos, vocês estão aí no Brasil, tem mais gente de outras partes do mundo que de repente vão acompanhar, assistir essa live também, nós fazemos parte, né, somos raízes pequenas espalhadas aí por essa terra, trabalhando justamente para compor essa árvore da vida, né, que é o Espiritismo, né, essa árvore do Evangelho. Então, que nós possamos sempre nos lembrar disso, orarmos uns pelos outros, porque, como sabemos, esse caminho de renovação
é um caminho que ainda é difícil para nós, né? Porque o nosso passado ainda foi de bastante sombra, mas agora nós já sabemos que a luz existe, não tem mais volta, né? Mas precisamos sim do apoio um dos outros. Então agradeço a caridade de vocês, de quando lembrarem da gente aqui, mandar um pensamento também, para que a gente tenha força de realizar essa caminhada e sairmos daqui vitoriosos, porque o vencedor é Jesus. Somos 100% Jesus. Obrigado pela presença, Jussara. Obrigada.